apesar desse julgamento que nós fazemos, que a guerra, que o sangue, mas na realidade não existe. Existem os espíritos que se acrisolaram no ódio, os espíritos que não compreenderam a missão daquele desbravamento, daquela luta de Egito, de toda a Macedônia, não tiveram oportunidade de outra encarnação, se acrisolaram no ódio e se transformaram no elite, que esse elite que eu já expliquei a vocês é uma cabeça de macaco, a impressão que dá, assim como uma esponja. Assim como uma espuma de naipe, assim, de mais ou menos 1 centímetro, e tem outros que ficam mais finos ainda. E que, eu já disse, eles se colocam no espírito, às vezes, antes de reencarnar. Ele vem e espera, já no ventre daquela que vai ser mãe da sua vítima, e que trazem toda essa incompreensão, tudo isso que está acontecendo. Salve Deus. E essa preparação nossa, é justamente o ataque desses espíritos, desses amigos, que estão se manifestando de uma maneira brutal, para poder haver a transformação, a era, para poder haver essa evolução para o terceiro milênio, da nova era, é preciso que haja um exército assim como esse nosso, para poder enfrentar, porque só pode haver evolução quando nós tivermos a compreensão da nossa vida aqui nesse planeta. Então, meus filhos, esses alitos estão atacando até nos índios. Eles estão vindo, eles estão assim como sabendo que é o último momento e os mentores estão jogando mesmo para poder ver se evolui, se a gente evolui, esses obsessores denominados elite. Estão entendendo? Então a guerra, essa guerra, a maior missão dessa guerra, somos nós, esse espírito espartano. Salve Deus. Ela quer ir? Ela quer ir, mãe? Essa mensagem final é do espírito espartano. Somos nós missionários, somos nós que temos que agir agora de todo o coração, com todo o amor, que nós temos condições. Hoje, no espaço, no Canal Vermelho, eu fiquei maravilhada, como já disse de vocês, e a eficiência que nós estamos de socorrer esses espíritos, de transformar esses espíritos obsessores, esses espíritos que são isolados no ódio. Nós temos condições de socorrê-los, de transformar em espíritos, ou melhor, em gente, né? Desculpa. Salve Deus. É que tem uns que de acordo e me olharam com um olho muito triste. Salve Deus.
De forma, meus filhos, que o nosso preparo é para socorrer esses espíritos. Nós temos que socorrer, nós temos que ajudar a evoluir esses espíritos. O Pai Seta Branca, ele, quando ele estava aqui na Terra, muitas vezes ele disse que ele já chorou de pena, ele pediu a Deus uma oportunidade de formar essa corrente para socorrer esses espíritos. O dia que nós terminarmos com esses espíritos, não existe enfermidade. Porque se o elítrio está, por exemplo, se atacar nos seus rins, você vê que a medicina, ela vai longe. Cada dia se aperfeiçoa mais. A cirurgia, eles fazem coisas terríveis, esses médicos, coisas lindas. E às vezes uma tolice nos diz a pessoa e eles não conseguem. Não é? Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque ali é nosso. Se nós conseguirmos retirar aquele elítrio do rim daquela pessoa, leva para o médico tem toda a condição de operar, de tirar, de fazer, compreendeu? Agora, quando nós estamos aqui, veja que maravilha que eu vi ontem. Todos esses médiums trabalhando nos tronos, não precisa ser exatamente na cura para tirar um elítrio de uma pessoa, entendeu? Ele tem que passar, ele passa por ali, pelos tronos, ele passa por ali, às vezes ele joga na mesa, vai lá para a cura. Essa grande cirurgia do médium do amanhecer, esse conjunto de doutrinador e médium de incorporação, salve Deus, é a coisa mais preciosa. Então o Pai Seta Branca, quando estava aqui na Terra, ele disse que chorou muitas vezes, de ver esses elítrios, esses espíritos arraigados no ódio, assediando as pessoas, destruindo as pessoas. O Pai Seta Branca tem mais compaixão do elítrio que sai de você do que no seu sofrimento. O Pai Seta Branca sabe e está me ensinando isso. Chega uma pessoa sofrida, tia Neiva, eu estou sofrendo demais, me aconteceu isso, eu estou com a coluna aqui, mas o médico disse que é isso, que é aquilo, tal. Aí eu vejo, às vezes, aquele espírito que foi um conde, que foi um espírito assim, que foi um homem tão bacana, e vejo ele naquele ódio, transformado numa cabeça de macaco, transformado num elítrio, desse tamanhozinho, aquele óleo, aquelas mãozinhas feias, agarrado naquilo que ele diz que é corpo, né? No meio de dois órgãos da pessoa, imprensados, querendo se vingar, querendo destruir. Às vezes aquele espírito morre, aquele espírito não, muitas vezes, isso aqui o Pai Seta Branca, ele fica com pena, nós ficamos com pena de ver aquele espírito ali sofrendo, sem ouvir, às vezes está até me ouvindo, mas não se esclarece. Chega um doutrinador, quantas vezes o Pai Seta Branca aprecia? Chega o doutrinador, com duas palavras, salve Deus, faz uma elevação, o espírito ouve, às vezes vai se transformando, sai do perispírito, não tem condições de sair do corpo, mas já sai, já começa, passa para o corpo físico, aí já é um passo mais feliz, e de repente ele vem outra vez,
e se afasta. Pense você, um homem com 5 elitros, no corpo, num barraquinho desse, sem emprego, o mais curto aos 5 filhos. Esses espíritos que estão ali, aqueles 10, né? Só ouvindo aquele homem espraguejando, só ouvindo as misérias de um mundo que ele criou na mente dele. Que salvação tem esses espíritos? Então aquele homem um dia, como disse Tião, escorrega aqui no vale do amanhecer. Parece que as pessoas vêm numa tábua aqui, escorrega aqui dentro, né? Esse homem vem aqui, pega um grupo de médios honestos, verdadeiros, retira aqueles delícios, porque Deus também tem amor naqueles delícios, para se libertar também aqueles delícios. Aquele homem sai daqui. A primeira firma que ele pedir emprego, ele encontra, porque ele não tem aquela emanação. Né? E a vida começa, é o que vocês estão fazendo. É o que vocês estão fazendo. Não estou fazendo eu, porque quando fala eu, parece que eu estou junto sempre do trabalho de vocês, absolutamente. Esse trabalho vocês podem fazer, graças a Deus. Não preciso que eu esteja ali. Salve Deus. Essa maravilha, se as pessoas entendessem, não precisava essa agonia de querer falar comigo. Um doutrinador e um aparato faz um trabalho muito maior do que eu faço em conversar com as pessoas. Salve Deus. Vocês compreenderam? Essa maravilha, nós estamos aqui nos preparando para servir. E cada dia está ficando melhor. Meus filhos, principalmente os doutrinadores, fique alerta das comunicações. Não é preciso ficar ali, ouvindo a conversa das pessoas, mas esteja sempre sabendo o que responde o preto velho. Procure pedir a Deus boas intuições para saber assimilar a mensagem. Enfim, se preparem sempre ali nos todos como vocês vão. Bem-vindos se preparando e vão nos ajudar. Deus, Jesus, Pai Santa Branca, eles estão mesmo confiados em nós. Pai Santa Branca, vendo essa dor terrível, e por que a terra não se evolui? Ele prometeu a Jesus. Pai Santa Branca prometeu a Jesus que havia de nos unir, de nos ensinar, de esclarecer, para poder a gente sentir muito amor como nós estamos sentindo. Somente para defender esses elitos. Tudo se resume nesses elitos. Todas as nossas operações aqui dentro. Tudo se resume nesses elitos. Salve. Meus filhos, uma coisa muito importante. Nós falamos sobre o Pai Santa Branca
E são poucos os que sabem a vida de Pai Seta Branca. Pai Seta Branca foi um espírito sempre missionário. Quando foi depois da partida do Jaguar na Terra, no lago de Titicaca, onde os jaguares mais atuaram, depois da partida deles para a capela, porque os jaguares viveram, terminaram a missão, quando então eles voltaram e o Pai Seta Branca voltou, mas sempre como missionário. Sempre o Pai Seta Branca foi um espírito evoluído. Ele sempre teve missão na volta do Jaguar. Sempre onde nós estamos, o Pai Seta Branca sempre é o patrono, é o nosso patrono, é o nosso cacique. Depois dessas encarnações de Esparta, da Grécia, do Egito, de Roma, nós tivemos algumas encarnações na França e em outros países também, muitos, diversos, mas encarnações que daí a alguns anos, quando nós começamos a entender, depois de alguns anos, ia se juntar ao grupo onde o Pai Seta Branca era mais atual. Como agora, muitos estrangeiros, outros que nasceram em outros países, estão vindo para cá. Estão se unindo, não vão ficar sozinhos e nunca ficou. Sempre está se unindo ao grupo para se fazer alguma coisa. Então, depois de todas essas encarnações, vivemos muito como ciganos. E nos afirmamos muito como ciganos. Esse grupo cigano. Até hoje no espaço se fala ou o grupo de Esparta ou o grupo cigano. Então, o Pai Seta Branca veio como cacique de uma tribo na Bolívia. E todos nós, nessa época, vivemos essa vida. Ele veio com a missão, outra vez os espíritos passando, de civilizar a Bolívia e a tribo dos Incas, né? Então, a missão maior dele foi salve Deus. Mas a missão de Pai Seta Branca foi nos ensinar o poder da força mediúnica na força de Deus.
Ele vem justamente quando os espanhóis vieram tomar a capital os Incas, talvez. Ele está deixando muito para mim falar. Está difícil. Então, e quando foi nos dias que os espanhóis iam invadir os Incas, eu sei que o chefe Inca foi lá pedir ao Pai Seta Branca, foi pedir a Pai Seta Branca a força dos soldados do pai, dos guerreiros, e o Pai Seta Branca foi. Todo mundo se admirou porque o Pai Seta Branca, ele sofreu um acidente, uma cobra mordeu o pé dele, e o pajé da tribo, curou, mas eles receberam de Deus. Deus não quis que o Pai Seta Branca, ele também, não sei qual é a missão dele, que o pé dele continuasse a doer. Onde ele estava, ele sentia dor, que ele dizia a bendita dor. Estava evoluindo um resto de karma, de alguma coisa que ele havia feito. Então, naquela encarnação, de forma que, quando ele foi com o exército de 800 índios, e todos armados de arco, e na hora de sair, um índio deu a ele uma seta, uma flecha de macio. Então batizaram ele como cacique guerreiro Seta Branca, porque a seta dele era diferente dos outros. E ele ficou muito feliz com esse presente e mandou fazer ele fala paredão, mandou fazer cercar certo lugar onde os espanhóis iam entrar na cidade. E quando eles vieram, o Pai Seta Branca disse aos índios que não tirassem, somente quando eles mandaram. E os espanhóis vieram mesmo, armados, naquela carreira louca já gritando guerra lá, e o Pai Seta Branca levantou a seta e essa cerimônia que vocês fazem com a espada, a Seta Branca fez com a seta e disse a Deus do Pan que aquela seta jamais seria imaculada. E que o sangue do seu irmão não seria derramado enquanto ele vivesse ali junto aos Incas. E os espanhóis vieram e os índios se concentraram na seta. Porque você vê a técnica dele, né? Tudo tem que ter alguma coisa. Ele levantou a seta e gritou. E os índios podiam se acovardar se estivesse olhando o inimigo chegando, né? Mas todos eles se viraram para a seta, esperando que ele jogasse, fizesse alguma coisa. Mas ele atirou, levantou a seta para o céu, e naquela concentração,
as forças vieram do céu e muitos dos espanhóis, inclusive Tião, que estava na frente comandando, teve um susto muito grande que o cavalo dele caiu e ajoelhou em frente àquele exército selvagem. E Tião não teve força para voltar. Disse, sentiu-se tão infeliz que quis ser índio. E se escondeu lá por uma casa de vergonha, se escondido por lá. E todos aqueles espanhóis recuaram. E durante o tempo que o pai Seta Branca viveu, ninguém mexeu mais com os incas. Depois que vieram, voltaram e tomaram mais. A primeira vez, até na história tem, os incas recuaram a primeira vez, os espanhóis recuaram a primeira vez. Mas essa concentração. Então, quando terminou, o rei Inca, de uma força enorme, veio com uma porção de ouro, pedras preciosas, e jogou nos pés do cacique, do pai Seta Branca. Então ele mandou tirar depressa dali. E não repartisse aquilo com os soldados dele, com os índios, porque aquilo queimava. Ele queria era que os incas matassem de tela, e foi feito um grande jantar. A noite inteira dançaram os índios, foram buscar o resto da tribo, e eles fizeram uma festa muito grande, junto com os incas. Então o pai Seta Branca, ele diz até num poema dele que tem aí, que a coisa maravilhosa do missionário é quando ele vê que uma pessoa que ia morrer ou que ia matar, em vez de um assassino ou uma vítima, estava ali amando com a família da maneira que ele cultivava há tantos anos. Então, a história de pai Seta Branca, a passagem mais bonita é essa. Salve Deus. Salve Deus. Então, o pai Seta Branca sempre está nos contando coisas. O pai Seta Branca nos conta que ele recebia as ordens do céu pelos aparelhos dos mundos etéricos e também de capela do sol, discos que nós chamamos de voadores, tufas, chalanas, que baixavam nas tribos. Essa madrugada eu fiquei muito feliz desse buquê maravilhoso que vocês me deram, e que eu tive a oportunidade, por este amor de vocês, nós, receber esse elogio lá em cima. Não posso falar que eu choro. Então, eu fiquei vendo e muitas outras coisas que partiram disso. Por exemplo, as comunicações ainda estão descendo direto sobre os índios. Você não vê essa chamada de caboclo, pena branca, muito pena branca, que é uma falange enorme. Todo índio chega, vai trabalhar, é pena branca. Desencarna o índio, ele, de repente, ele já está trabalhando num desses terreiros, num templo, seja lá onde for. Está protegendo, está ajudando os índios. É porque eles, os índios, eles recebem diariamente. É possível, é muito possível,
a materialização de um disco, de uma falange, de um grupo de pessoas esclarecidas ou totalmente ignorantes. Estão compreendendo? Salve Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem um grupinho tem um índio, tem um grupo, uma tribo, no Xingu, Rio da Norte, Rio da Velha, por ali. Tem uma falange de índios que eles se comunicam aqui. Eles saem de lá e se comunicam. Esse dia estava atuando uma médium e ela caiu desmaiada. E eu me preocupei, porque é perigoso que às vezes dá choque do aparelho com o espírito encarnado.